no estribilho. Vamos juntos. Bendito o Cordeiro. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Boa noite, queridos irmãos, amigos que nos ouvem, nesse momento tão especial, momento separado para nós cultuarmos ao Senhor, para dar ao Senhor a importância que é devida a Ele, oportunidade que nós temos de prestar o nosso culto. Que bom que você está aí, que bom que você está conosco. Vamos juntos como igreja, vamos prestar o nosso culto ao nosso Deus. Nós queremos, no início desse nosso encontro, felicitar a nossa irmã Salete. Irmã Salete é a vovó. Mais uma vez, nós louvamos a Deus pela vida de toda a família, a Bia, seu esposo, também a irmã Salete, com o esposo dela, a família como um todo é sempre muito beneficiada, abençoada numa situação dessa. Nós queremos bendizer o nome do Senhor e parabenizar a família por esse momento tão especial na vida de vocês. Uma oportunidade, queridos, de continuarmos juntos, orando em gratidão a Deus pela vida da Bia, mas orando também, irmãos, intercessoriamente por aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de perda. Vamos orar por essas pessoas, vamos pedir por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que não estão enfermas, mas estão trabalhando na linha de frente. Eu sempre faço referência a cada culto, referência a essas pessoas. Lembrando, queridos, que nós não podemos nos descuidar. Precisamos continuar clamando ao Senhor e fazendo cada qual a sua parte, no aspecto da higienização das mãos, do rosto, enfim, a fim de que nós não fiquemos sujeitos a esta enfermidade, ou pelo menos que façamos tudo, toda a nossa parte, tudo aquilo que nos diz respeito, para que isso não aconteça conosco. Nós vamos orar e logo depois vamos começar a falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e eu quero convidar você a vir comigo estudar a Bíblia. Nós possamos, estudando, aprender e apreender, guardar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, sobretudo palavra do Senhor, palavra rica, não apenas para o nosso conhecimento intelectual, mas para que nós possamos apreender, guardar e colocar em prática para o nosso dia a dia, nas nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por este momento de culto, momento, Senhor, que nós nos reunimos como igreja para te adorar, para dizer que o Senhor é grande, para dizer que o Senhor é lindo, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, para agradecer por tudo que o Senhor é para nós, para cada um de nós. Nós queremos, Senhor, te pedir, primeiramente, perdão pelos nossos pecados. Nós possamos, ó Deus,
alcançar este favor. Nós cremos no teu perdão e por isso nós pedimos perdão pelas nossas faltas. Nós queremos ainda, Senhor, te pedir em favor de cada um que está nos ouvindo e aqueles, ó Deus, que ouvirão depois, que a tua graça e o teu favor estejam alcançando os nossos queridos. Deus, eu quero te pedir que possamos experimentar em nossas vidas a riqueza do Evangelho, a riqueza do teu amor, que não está limitada a um culto circunstancial, mas uma vida na tua presença. Concede, ó Deus, que vivamos isso, vivamos na tua presença, caminhando com o Senhor, desfrutando da tua companhia. E assim possamos olhar os nossos irmãos, olhar os nossos amigos, aqueles que seguem o teu querer, que obedecem à tua vontade, como companheiros de jornada, e possamos, ó Deus, orar por eles, ajudá-los naquilo que pudermos, a fim de que sejamos bênção para os nossos irmãos em teu nome. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Espírito, Senhor, esteja clareando o nosso entendimento, de maneira que nós possamos receber a tua palavra e possamos crescer com a palavra que receberemos, ser edificados com esta palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versos 1 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 1 a 16. Nós estaremos falando a respeito da parábola dos trabalhadores na vinha. Queridos, é uma palavra rica, uma parábola rica, que acrescenta muito para nós, e vocês vão ver isso. Nós temos falado, e eu quero fazer esta observação, antes de nós começarmos, nós já temos falado, irmãos, a respeito das parábolas de Jesus, e nós já dissemos que as parábolas não foram transmitidas por Jesus para que todas as pessoas entendessem. Nós vimos que parábolas podem ser encontradas tanto no Novo como no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, mas as parábolas têm um endereço certo, elas têm um sentido oculto, nem todos conseguem entender aquilo que o mestre, aquele que está ensinando por meio de parábolas, entenda. Nem todos conseguem entender. Tem um sentido oculto. Jesus, falando em parábolas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 8, ele vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça. A parábola não é para entendimento de todos, é para entendimento comum. Nós já vimos isso, eu só estou destacando aquilo que já falamos em outras ocasiões. A parábola, ela não é uma verdade, um fato que aconteceu. A parábola pode ser criada pelo mestre, pelo rabino, e ela vai transmitir uma história verdadeira ou uma história, algo criado por ele, porque o importante na parábola é destacar o sentido, o princípio. A parábola tem uma moral, e é isso que nós vamos
buscar dentro da parábola que nós vamos ler. A parábola não pode e não deve ser interpretada de forma literal, porque, como eu disse, ela não é necessariamente uma verdade. Ela pode ter sido criada pelo rabino, por aquele que estava contando a parábola. Guarde isso. Não por causa desta parábola que vamos ler, mas existem algumas parábolas que são dadas, são ensinadas por Jesus e muitas vezes são interpretadas literalmente. E não é a melhor forma de interpretar a parábola. Vamos ler então Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 1 a 16. O texto diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Perto da hora 1/10, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama aos trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, murmuravam contra o pai de família. Disseram: estes últimos trabalhadores trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É interessante que a gente, olhando o texto sem um conhecimento maior, parece que aquele pai de família, aquele homem, está sendo injusto, porque ele sai para contratar trabalhadores, ele os contrata por volta das 6 horas da manhã. Ele os contrata e ao longo do dia ele vai contratando novos trabalhadores. Qual é o sentido? A colheita precisava acontecer em um dia só. E dizem os que trabalham com uva que a uva tem um momento da colheita, um dia da colheita. Quando passa aquele dia, ainda que seja o dia seguinte,
a uva fica com o gosto ruim. O bom é que seja colhido naquele dia. Então, dentro desse propósito, que era colher a uva naquele dia, o homem, o pai de família, que se levanta cedo, vai lá e contrata, isto é importante, contrata, ele faz um termo, ele contrata um grupo de trabalhadores, e esses trabalhadores então vão para a vinha e começam a trabalhar. Só que havia muito trabalho e os trabalhadores eram poucos. O que o responsável, aquele que tinha contratado, faz? Ele, às 3 horas, ele sai, às 3 horas dos judeus. Então, seria para nós às 9 horas. 6 horas ele faz o primeiro contrato, às 9 horas da manhã ele faz o segundo, ele chama mais trabalhadores, às 12 horas, ao meio-dia, ele sai, chama novos trabalhadores, e às 15 horas vai e chama novos trabalhadores, porque a necessidade era muito grande. E o texto vai chamar a atenção para o fato de que na 11ª hora, que para nós seria o equivalente às 17 horas, porque era 1 hora antes do pôr do sol, 1 hora antes das 18 horas, ele vai e contrata novos trabalhadores. Porque a necessidade era muito grande, havia muito trabalho. E ele vai lá e encontra pessoas desocupadas, chama aquelas pessoas porque elas eram úteis, elas eram necessárias. Na hora de pagar, o dono da vinha, ele manda que o seu empregado vá e pague primeiro aquelas pessoas que chegaram por último. E elas foram chamadas para receber 1 denário, que era o valor que o trabalhador receberia durante um dia. E aí que eu falei que aparentemente um critério injusto, porque aqueles que chegaram às 17 horas receberiam 1 denário. Só que aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã também receberiam 1 denário. E o critério estabelecido foi: paga primeiro para os últimos. Você concorda comigo que se o dono da vinha mandasse pagar os primeiros com 1 denário, eles iriam embora e não saberiam quanto receberiam os últimos? O dono da vinha fez questão de que os primeiros, os últimos, recebessem primeiro. E aqui, queridos, está o encaixe da palavra do Senhor. Na maioria das vezes, que existe uma referência à vinha na palavra do Senhor, a vinha estava relacionada ao reino de Deus e a Israel. A grande maioria das vezes. Se fala em vinha, está sendo dito sobre o reino e Israel. Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 2, verso 2. Vamos para Isaías 51, de 1 a 7.
Primeiro, Isaías 51, de 1 a 7. O texto vai falar, queridos, da salvação eterna de Israel. O texto vai falar, irmãos, de compromisso eterno de Deus com Israel. Observem, podem ler o texto todo, eu não vou ler o texto por causa do nosso tempo. Vejam, versos 1 e 2. Ouvi-me vós, os que seguis a retidão, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, sendo ele só. Eu, Deus, dizendo, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Queridos, a aliança feita com Abraão é eterna. A aliança feita lá no princípio, irmãos, é eterna. O povo de Israel continua sendo povo de Deus. Creiam nisso. Deus não muda as suas promessas, não muda as suas promessas. Aquilo que o Senhor prometeu lá atrás não mudou com o tempo e não mudou nem mesmo com a desobediência do povo, não mudou. Quantas vezes o povo de Israel falhou, quantas vezes, mas Deus foi buscar, Deus foi trazer esse povo. Observem, no texto que nós lemos lá de Mateus capítulo 20, observem que o dono da vinha só faz contrato, ele só faz aliança, ele só formaliza a relação de trabalho com o primeiro grupo. Apenas com o primeiro. Todos os demais foram chamados. Eles trabalharam na obra, mas não havia contrato. A aliança foi feita com o povo de Deus. A aliança foi feita com Israel. Os outros trabalhadores, eles tinham sido chamados. Eles ajudaram na colheita. Mas o contrato foi feito apenas com os primeiros trabalhadores. Os segundos, os demais, eles ajudaram. Eles não foram chamados, queridos, para que houvesse uma substituição no trabalho a ser feito. Não. Eles foram chamados para um trabalho conjunto. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo capítulo 6, verso 6. Irmãos, isto é de uma riqueza, porque o Senhor não muda, As promessas do Senhor se cumprem apesar de nós. Êxodo 6, 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. O texto seguinte, a continuação do texto, fala em compromisso de Deus. Queridos, se Deus fosse descumprir a promessa, porque o povo, o ser humano, falhou, queridos, ele não ia cumprir mais promessa nenhuma, porque nós sempre falhamos. A palavra de Deus é eterna, as promessas do Senhor são eternas.
Vejam ainda Evangelho de João. Vamos para o Novo Testamento. João capítulo 4, verso 22, quando Jesus falava com a mulher de Samaria. Versos 22 e 23. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Eu estou falando, queridos, de um povo escolhido por Deus para abençoar a todas as nações. São os primeiros trabalhadores da vinha. Vejam ainda Romanos 1,16. Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é leal. Vem comigo, Gênesis capítulo 12, vamos continuar, eu já estou encerrando esta parte. Gênesis capítulo 12, capítulo 12, versos 1 a 3, vejam. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Observe o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, em você, Abraão, em você e na tua descendência, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, judeu, veio com esse objetivo de alcançar a todas as famílias da terra, sem exceção. Os gentios e os trabalhadores da última hora, voltando para a vinha, os judeus contratados, os judeus com os quais aquele homem, o dono da vinha, tinha feito uma aliança, e os gentios, que eram os trabalhadores da última hora, concorreram, trabalharam juntos para que houvesse a colheita. A colheita ainda não aconteceu, é verdade, mas estamos nós, todos nós, trabalhando a fim de que a colheita aconteça. Nós, igreja, não substituímos o povo judeu. Nós somos os trabalhadores da última hora, que estamos chegando para a vinha para abençoar, para fazer com que a colheita se complete. Existe um aspecto escatológico também. Os trabalhadores da última hora, eles são congregados, eles se reúnem porque o fim da colheita está próxima. Isaías capítulo 2, verso 2. Isaías 2, 2. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se engrandecerá por cima dos outeiros.
concorrerão a ele todas as nações, chamando os judeus para Jerusalém, como um só povo, uma só nação. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Isaías 56, versos 6 a 8. Isaías 56, versos 6 a 8. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Deus está falando de nós. Deus está falando da igreja. Deus está falando do povo que adora a Ele. E o adora com alegria, e o adora com prazer. Já tive a oportunidade de ouvir, queridos, que a igreja substituiu. Sai o povo de Israel pela sua infidelidade. Entra a igreja. Por que aconteceria isso? Deus mudaria as suas promessas? Deus é Deus que não tem palavra? Deus é Deus que não tem compromisso? Não, queridos, não. Deus é fiel e eu creio piamente nisso, Nós somos os trabalhadores da última hora. E somos chamados não para substituir os primeiros trabalhadores, mas para trabalhar juntos, colhendo a fim de que o trabalho seja pleno, seja completado. Observem que se não houvesse necessidade de mais mão de obra, o dono da vinha não teria chamado, mas ele chamou. E aí o texto segue. Na hora de pagar, o dono da vinha vai dizer que os que chegaram por último deveriam receber a mesma coisa, o mesmo valor que aqueles que já estavam lá no começo. Sabem o que quer dizer isso? Nós, igreja, nós, os trabalhadores da última vinha, receberemos o mesmo galardão. Nós somos filhos adotivos que receberemos a mesma herança, o mesmo quinhão. Vamos receber a mesma parcela que os trabalhadores lá de trás. Deus é fiel, Deus é fiel. Romanos capítulo 15, verso 27. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Pois se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Paulo está falando
de gratidão que devemos ter pela vida dos judeus, povo de Deus, povo escolhido, povo separado, para que, junto com a igreja, pudessem abençoar a terra, abençoar em Jesus, abençoar por causa de Jesus, que era judeu. Os últimos trabalhadores foram chamados não para trabalhar no lugar dos primeiros, mas junto com os primeiros, para que a colheita fosse finalizada. Eu fiquei tão tocado, tão impactado com esta palavra, com esta parábola de Jesus. Saber, queridos, que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel a uma pessoa. O Senhor é fiel a mim. O Senhor é fiel a mim. Mas o Senhor não é fiel somente a mim. Ele é fiel a você também. O Senhor é fiel a uma igreja, a igreja dele. O Senhor tem plano para a igreja dele. E as promessas do Senhor não se deixam cumprir em razão da infidelidade da igreja. Porque a igreja fiel é reconhecida pelo Senhor. Não são aquelas pessoas que dizem que são igreja, que são igreja. O Senhor sabe quem é a igreja dele. O Senhor é fiel à igreja dele. Mas o Senhor não é fiel apenas à igreja dele. O Senhor é fiel a uma nação. O Senhor tem palavra. E a palavra que foi dada lá a Abrão, ela não acabou. Ela não acabou. A promessa de Deus a esta nação não acabou. E logo, logo, queridos, nós estaremos vendo isso. Nós veremos, se buscarmos na história, nós vamos ver isso muitas vezes na história. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas nós vamos ver isso, queridos, na conversão do povo judeu a Jesus. O povo, como nação, se curvando diante do Messias Jesus. Eu quero, queridos, desafiá-lo a orar pelos judeus. Se você, como alguns cristãos que já tive oportunidade, com os quais já tive oportunidade de conversar, se você falar mal dos judeus, se você não gosta dos judeus, repense. Pastor, mas tem muito judeu que não vale 1 centavo. Já ouvi falar sobre isso. Tem muito crente também que não vale 1 centavo. Mas o sangue de Jesus nos alcança não é porque nós valemos alguma coisa. Lembram disso? O sangue de Jesus Cristo nos alcança porque nós não valemos nada. Um dos maiores embates de Jesus era com os fariseus, que achavam que valiam alguma coisa. E Jesus vai dizer em relação a esse contexto, aos fariseus, ele vai dizer: as prostitutas vão chegar no céu primeiro que vocês. Que coisa forte, que coisa forte. Pessoas que achavam que por serem religiosas,
elas mereciam a graça, o favor de Deus. A salvação vem por meio dos judeus e é também para os judeus. Deus tem compromisso, Deus tem palavra. Peça ao Senhor, se você tem isso no coração, peça ao Senhor para mudar isso. E eu apelo a você, no sentido de que você esmiúce a palavra de Deus. Jesus vai dizer que as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras e não conhecem também o poder de Deus. Nós precisamos aprender a respeito do Senhor. Nós precisamos aprender mais a respeito do nosso Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Creia no Senhor. Esteja sensível a obedecer, sensível às promessas dele para você, porque Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer diferença na sua vida. Deus quer ver você integrado a este povo, formando o reino de Deus. Irmãos, há pouquíssimas referências à Igreja de Jesus no Novo Testamento. Pouquíssimas. Mas o Novo Testamento fala do reino de Deus, em todo o Novo Testamento. Os judeus fazem parte do projeto de Deus. Mas não só eles. Nós vamos receber, nós igreja, povo de Deus, também vamos receber o mesmo galardão, o mesmo denário, tudo aquilo que os trabalhadores da vinha, lá do contrato, os primeiros, tudo que eles receberem, nós também vamos receber. Que Deus abençoe a sua palavra, a palavra dele nos nossos corações. Possamos ser melhores a partir do aprendizado da palavra dele. Possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra dele. Que o Senhor, então, abençoe o seu coração. Estaremos nos reunindo, não aqui no Facebook, no YouTube, amanhã, não mais, mas no domingo. Domingo estaremos juntos, servindo e adorando ao nosso Deus. Fonte de toda a bênção é o nosso Senhor. Vamos encerrar assim com o cântico do hino, acho que é 132 do cantor cristão. Eu quero antes orar por você. No encerramento do nosso culto, eu quero orar por você. Pedir a palavra fique no seu coração e que você tome posição a partir desta palavra. Feche os seus olhos. Louvamos, Senhor, o teu nome. Te adoramos, Senhor, te adoramos pela tua fidelidade. Nós te adoramos, Senhor, porque a tua fidelidade não depende da nossa. Deus querido, nós te louvamos porque o Senhor cuida de nós, independentemente daquilo que venhamos a fazer. O Senhor é fiel. Ajuda-nos, Senhor, de maneira que nós sejamos fiéis, que nós honremos a tua confiança,
que nós honremos a tua fidelidade, Senhor. Nós possamos aprender com o Senhor, que é o nosso modelo. Nós queremos te pedir por cada um dos nossos queridos que estão nos vendo, aqueles que irão nos ouvir. Senhor, que eles sejam confrontados com a tua palavra e eles possam tomar uma posição ao lado de Jesus. Possam ter suas vidas nas mãos, colocadas nas mãos do Senhor Jesus. Concede-nos, Senhor, uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite sob os teus cuidados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe.